transplante de pâncreas? Por que é realizado e quais são os riscos? O pâncreas é um órgão localizado na cavidade abdominal, cuja função pode ser afetada por diversas patologias. A realização de um transplante é uma opção cada vez mais estudada. O transplante de órgãos é uma técnica terapêutica realizada para a substituição de um órgão danificado por um saudável. Em 2016, foram registrados 53.345 transplantes de órgãos no continente americano, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. O transplante de pâncreas é um dos mais eficazes. O pâncreas é um órgão abdominal que está envolvido na produção de enzimas para a digestão e hormônios, para controlar os níveis de açúcar no sangue. O transplante de pâncreas melhora muito o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes com diabetes mellitus grave, reduzindo as complicações da doença. O que é um transplante de pâncreas? O transplante de pâncreas é um procedimento cirúrgico em que se substitui um pâncreas lesado ou ineficiente por um pâncreas saudável e funcional. Essa intervenção pode ser realizada de forma isolada, embora tenha sido demonstrado que em 88% dos casos, é realizada simultaneamente ao transplante renal. O pâncreas é removido de um doador falecido com morte encefálica, que se mantém com aparelhos de suporte vital. Uma vez que se extrai o órgão, ele pode ser transportado frio por um período máximo de 20 horas. A duração de uma cirurgia de transplante de pâncreas costuma ser de aproximadamente 3 horas. Geralmente, coloca-se o órgão doado na parte inferior direita do abdômen. O pâncreas doente não é removido durante a intervenção. No procedimento, o especialista une os vasos sanguíneos do pâncreas doado com os do paciente receptor. Além disso, o cirurgião geralmente transfere o órgão com uma porção doadora do duodeno, de forma que este último se funde diretamente com o intestino ou bexiga do paciente. Caso o transplante de pâncreas esteja associado a um transplante de rim, o procedimento pode se estender por até 6 horas. O aumento da duração explica a alta eficácia estimada. Por que o transplante de pâncreas é realizado? O pâncreas é o órgão responsável pela produção de insulina, um hormônio anabólico capaz de baixar os níveis de açúcar no sangue. A característica dos pacientes com diabetes é um desequilíbrio na produção ou a ausência de insulina. O transplante de pâncreas permite recuperar a capacidade fisiológica de produção de insulina, reduzindo as alterações e complicações associadas à diabetes. No entanto, não se considera esse procedimento o padrão de tratamento. A sua indicação mais comum é em pacientes com diabetes mellitus tipo 1, devido à necessidade de administração externa e contínua do hormônio. No entanto, estudos destacaram que alguns pacientes com diabetes mellitus tipo 2 também poderiam se beneficiar dessa intervenção. A associação da diabetes com disfunções renais foi o que motivou o desenvolvimento da técnica cirúrgica. Esse fato explica por que a maioria desses procedimentos ocorre simultaneamente ou antes de um transplante de rim. Riscos do procedimento. O transplante de pâncreas é um procedimento cirúrgico invasivo, portanto, não está isento de complicações, como ocorre com outros transplantes. Os riscos gerais da intervenção incluem reações adversas a medicamentos e distúrbios respiratórios como consequência dos anestésicos. Por outro lado, existem complicações inerentes ao transplante de pâncreas, entre as quais podemos destacar a formação de trombos, fístulas, inflamação do pâncreas, infecções e rejeição do órgão. 1. Trombose.
A trombose representa um dos riscos mais comuns do transplante de pâncreas, que se manifesta nos primeiros dias do pós-operatório. Os trombos geralmente se formam no sistema venoso em decorrência de lesões vasculares ou alterações hemodinâmicas. Essa complicação é responsável pela perda precoce do órgão doado em 5% a 6% dos casos. Por esse motivo, o médico especialista costuma prescrever heparina e antiagregantes plaquetários após a intervenção, de forma profilática. 2. Fístulas. Essas são comunicações patológicas, que geralmente ocorrem na linha de junção com o órgão doador. No início, são produto de falhas técnicas ou diminuição do fluxo sanguíneo no tecido, enquanto seu aparecimento tardio se associa a infecções virais ou rejeição do transplante. Atualmente, sua incidência diminuiu graças à ação médica. As fístulas geralmente requerem reparo cirúrgico e tratamento médico específico. 3. Pancreatite. A inflamação do pâncreas aparece como uma complicação pós-operatória imediata. Esta é uma consequência do tipo de preservação antes da intervenção e da manipulação do órgão. Na maioria dos casos, a pancreatite costuma ser autolimitada e não afeta a função do pâncreas. 4. Infecções. A supressão do sistema imunológico e a própria patologia diabética aumentam o risco de contrair infecções. Portanto, a prescrição de antibióticos e o monitoramento contínuo são essenciais. 5. Rejeição aguda. A rejeição do pâncreas doado é uma realidade óbvia que se manifesta em mais de 20% dos pacientes transplantados. Nessa situação, o tratamento precoce é essencial para melhorar o prognóstico do paciente. Como deve ser a preparação para um transplante de pâncreas? O transplante de pâncreas envolve um processo complexo de preparação, tanto física quanto psicológica. Será condicionado por diferentes variáveis antes, durante e depois do procedimento. Antes da intervenção. Assim que o especialista indicar a necessidade do transplante de pâncreas, ele dará informações sobre os locais treinados para fazer o procedimento. A equipe responsável iniciará um período de avaliação abrangente do paciente, que geralmente dura de 1 a 2 meses. Além disso, são realizados diversos exames laboratoriais para comprovar o estado de saúde do receptor. Entre estes exames, destacam-se os seguintes: exames de sangue, teste de HIV, raio-x do tórax, testes de função renal, eletrocardiograma e ecocardiograma, exame psicológico completo. Ao determinar que a pessoa está apta para o procedimento, o centro médico irá colocá-la em uma lista de espera, de acordo com o estado de saúde e a necessidade do paciente. O período de espera para um transplante de pâncreas é de cerca de 23 meses. No caso de um transplante renal simultâneo, o tempo pode variar de 12 a 14 meses. Enquanto o paciente aguarda a designação, é importante manter uma boa saúde. Para isso, são sugeridas as seguintes recomendações: comparecer a todas as consultas médicas e seguir as orientações do especialista. Manter um peso saudável, com uma dieta balanceada e exercícios leves a moderados. Evitar o consumo de álcool e tabaco. Realizar atividades relaxantes que contribuam para a saúde psicológica. Ter uma mala pronta com tudo o que for necessário para ir ao centro médico. Durante a intervenção,
O transplante de pâncreas é realizado sob anestesia geral. Ela pode ser administrada através da inalação de gases ou por via endovenosa. A abordagem consiste em uma incisão no abdômen, que servirá para a implantação do órgão doador e sua integração adequada com os demais órgãos do receptor. A equipe médica manterá todos os sinais vitais do paciente sob estrito controle. O procedimento costuma durar 3 horas e pode se estender no caso de transplantes simultâneos. Depois da intervenção. Logo após a intervenção, o paciente receptor será mantido na unidade de terapia intensiva, UTI, por alguns dias para monitorar eventuais complicações. Depois disso, a equipe médica transferirá o paciente para uma sala de recuperação por uma semana. Após a alta do centro médico, a equipe de controle pode solicitar que o paciente permaneça próximo ao centro por 2 ou 3 meses. É fundamental manter o monitoramento e a vigilância médica estrita. O especialista indicará vários medicamentos que o paciente deverá consumir para evitar complicações. Os medicamentos imunossupressores favorecem a aceitação do novo órgão pelo corpo e evitam a rejeição aguda. No entanto, também é importante tomar antibióticos para prevenir o desenvolvimento de infecções. A alimentação após um transplante de pâncreas. Já em casa, é fundamental seguir uma alimentação saudável, que favoreça a recuperação do pâncreas e que ajude a manter o seu funcionamento. Da mesma forma, a dieta combinada com exercícios permite manter o controle do peso. A avaliação por um nutricionista é fundamental. Em geral, as principais recomendações para uma dieta saudável após um transplante de pâncreas são as seguintes: dieta rica em proteína animal, como aves, peixes e carnes magras. Alta porcentagem de frutas e vegetais, pelo menos 5 porções por dia. Alimentos ricos em fibras. Produtos lácteos com baixo teor de gordura. Reduzir o consumo de sal e gordura saturada. Limitar o consumo de cafeína e álcool. Beber muita água e líquidos. Evitar frutas e sucos ácidos, como toranja e laranja. Os medicamentos são os melhores aliados. Com um transplante de pâncreas bem-sucedido, o paciente não precisará mais tomar insulina pelo resto da vida. Além disso, as doenças associadas a níveis elevados de açúcar no sangue diminuirão a sua incidência. No entanto, na maioria dos casos, o corpo estará em constante rejeição ao novo órgão. Portanto, a medicação imunossupressora sustentada é fundamental, e o paciente deverá mantê-la indefinidamente. Além disso, a avaliação médica contínua fornecerá as ferramentas para uma vida saudável e sem complicações.